Olá, amigos, companheiros do Centro Espírita João Moreira Rego. A nossa reflexão de hoje traz o capítulo de Mateus, capítulo 6, versículo 33, onde diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E eu trago um comentário de Rodolfo Cagliares, que está no livro O Sermão da Montanha. Buscai primeiramente o reino de Deus. Não é preciso ser muito versado em psicologia para verificar que todas as ações humanas obedecem ao móvel, isto é, são determinadas por um ideal, um desejo mais intenso. Aquilo que o indivíduo coloca em primeira plana na vida exerce tal influência em sua condução que, consciente ou inconscientemente, seus pensamentos, suas conversações, seus hábitos, enfim, entram a girar em torno desse alvo e todos os seus passos para ele convergem. Por conhecer essa lei é que Jesus nos recomenda: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, querendo com isso significar que os cristãos devem colocar os valores espirituais acima de tudo, pois na aquisição desses valores espirituais é que haveremos de encontrar a verdadeira felicidade. Lamentavelmente, são poucos ainda os que vivem pelos ideais superiores. Em geral, o que os homens querem e buscam sofregamente é o reino da terra mesmo, para amealhar fortuna que lhes proporcione depois uma vivência faustosa e sem cuidados, ou conquistar destaque social que lhes lisonjeie o orgulho. Não há incômodos, esforços nem sacrifícios que não estejam dispostos a enfrentar. Alguns, para conseguir esse desejo utilitário, não hesitam em empregar processos ignômios, exploram os serviços dos semelhantes, organizam truques e monopólios nefandos, engendram conciliábulos políticos, descem, enfim, a todas as vilanias e torpezas, sem atender a qualquer reclamo da própria consciência, ou seja, adormecem a própria consciência, não ouvem a consciência. Esses indivíduos, avaliam o êxito na vida pela conta corrente que tenham nos bancos ou pelas posições adquiridas na sociedade, e em sua grosseira materialidade consideram que seria uma desgraça verem-se privados desses elementos, ou seja, do poder, do dinheiro, da alta conta bancária, daquele ser cercado por aqueles que vão, na realidade, atender aos seus pedidos, daqueles que bajulam, Esquece-se, entretanto, de que, ao transportarem as aduanas da morte, não só deixarão aqui os seus queridos tesouros, como ainda terão de responder perante a justiça divina pelos meios que empregam para acumulá-los. Porque o problema não é possuir bens, mas é a forma como nós os acumulamos. Quantos sonhos nós matamos? Quantas pessoas nós escravizamos?
Não aquela escravidão lá como a gente conhece, mas pequenas escravidões, né? Quando a gente também o suor do outro, a gente não valoriza o trabalho do outro. Quando a gente humilha o outro, coloca o outro numa condição humilhante para atender os nossos caprichos ou para que a gente cada vez mais absorva um lucro exultante. Ouvidam igualmente que o prestígio mundano é algo de todo inútil do lado de lá. Quando a gente passa para outro plano, né? Quando a gente deixa o corpo físico e vai transportado para outro plano através de um fenômeno chamado morte, ou como a gente costuma dizer, nós espírita, a desencarnação. Onde os que se exaltam aqui na terra serão humilhados, e os que são adulados poderão ser escarnecidos, senão relegados ao horror das trevas que o egoísmo houver adentrado em volta de suas almas. Comprometemo-nos, pois, de que tudo aquilo que só serve para a existência terrena é mera vaidade e, seguindo o conselho do mestre, porfiemos no bem para merecermos a glória de tornarmos súditos do reino de Deus. Então, é muito sábia essa passagem de Mateus, onde Jesus diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Tudo que a gente precisa, que a gente necessita de fato para o nosso crescimento moral e espiritual, nos será acrescentados. Porque, gente, a gente jamais pode se esquecer de que, como cristãos, devemos colocar dentro de nós, ter firme a mensagem do Cristo. E viver, sabemos que estamos no mundo material, que é a Terra, mas não precisamos necessariamente chafurdar na lama de algumas condições que esse mundo material às vezes nos coloca. Podemos viver na Terra, podemos viver muito bem na Terra. Foi para isso que a gente veio, foi para isso que Deus nos colocou, para que aproveitemos essa experiência terrena da melhor maneira possível. O que é aproveitar da maneira possível? É trabalhar dignamente, sem prejudicar os outros, ganhar o nosso pão com esforço de um trabalho honesto, vivendo dignamente. Não precisamos ser ricos, ter muito dinheiro, basta que vivamos dignamente e colocando as coisas do mundo espiritual em primeiro lugar, as verdades eternas em primeiro lugar, porque devemos nos lembrar sempre que não somos daqui. Estamos na Terra, mas não somos da Terra. Somos seres espirituais vivendo uma experiência material e não o contrário, porque na maioria das vezes nos esquecemos e agimos como seres materiais vivendo uma experiência espiritual, como quando vamos no templo, vamos na igreja, vamos no centro espírita, vamos no templo de qualquer rótulo religioso. Aí lá oramos, prestamos louvores e quando voltamos no nosso dia a dia, nós nos equivocamos com os valores que o mundo às vezes nos oferece. Nós nos deixamos, qual onda no mar, nos levar pela onda
de que uma grande parte da população está vivendo, as ilusões que o dinheiro pode nos oferecer. E essas ilusões que cada vez mais vai aflorar o nosso egoísmo, que é uma grande chaga da humanidade. E o egoísmo deve ser algo que a gente deve vencer, deve cada vez mais educar para nos tornarmos na condição de discípulos de Jesus. E foi para isso que ele veio nos trazer a sua bela mensagem, grandiosa mensagem. E não devemos esquecer que essa felicidade que o dinheiro ou a coisa, ela é ilusória, ela não é a felicidade real. Porque a felicidade real sedimenta-se na consciência em paz, de você perceber e analisar: será que eu prejudiquei alguém? Será que isso que eu ganhei, alguém ficou para trás, alguém foi prejudicado com esse bem que eu adquiri? Então, cada vez mais tentar estar com a consciência em paz. Que Jesus possa continuar sendo o nosso modelo e guia. E que a gente deixe ele realmente nos conduzir para que nós possamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E a gente vai ver que tudo mais nos será acrescentado. Tudo mais o quê? Tudo que a gente realmente precisa para o nosso crescimento moral e espiritual. Que a paz de Jesus continue com aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a provação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo, serve, segue e não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a provação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo, serve, segue e não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz, muito feliz. Feliz, muito feliz, dependerá somente de ti, amar e ser
dar alegria e andar sorrindo. Aceita.